Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos falar sobre o tema Enchei-vos do Espírito. É uma expressão registrada pelo apóstolo São Paulo em Efésios capítulo 5, versos 18 a 21. Leiamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como você vê, a instrução é perfeita. Eu não sei por que as pessoas muitas das vezes não sabem o que fazer. Mas se você ler a palavra de Deus, meditar em todos os seus ensinamentos, com toda certeza, você muda a sua maneira de pensar e de agir. E isto em relação a tudo e a todos. O servo de Deus, por exemplo, ele não pode de forma nenhuma agir ou proceder como uma pessoa do mundo. E muitas das vezes nós temos pessoas que só são crentes dentro da igreja. Quando estão em casa, têm uma atitude totalmente agressiva, violenta e desrespeitosa. Quando estão no trabalho, envergonham o evangelho. Quando estão na rua, nem lembram que são crentes. E isto é muito triste. Por esse motivo, querido, você tem que parar e pensar. Em todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor está te vendo. Por mais que seja densas trevas da noite, o Senhor está te vendo. Se você estiver dormindo, o Senhor está ali te vendo. Esta é a razão pela qual nós temos que estar atento aos ensinamentos da palavra. Então ele está dizendo, para você não cair na tentação do mundo, ou talvez abandonar os princípios que tornaram você um servo de Deus. Então, querido, ele colocou aqui de uma forma muito clara. Primeiro, não embriagar ou não tomar bebida forte, qualquer que seja a bebida, porque ela vai causar um distúrbio na sua personalidade, no seu caráter, no seu comportamento, e isso não é viável. Então a palavra de Deus nos orienta que devemos estar sempre sóbrios, porque se você descuidar em qualquer momento da sua vida, você pode ser tentado e cair nas artimanhas, ou nas redes, ou nas malhas de Satanás. Observe bem então. Então ele diz com clareza. Como você vai fazer isso? Primeiro, enchendo do Espírito, falando sempre em salmos, entoando louvores ao Senhor, cantando hinos, cânticos espirituais, porque de qualquer forma você vai escolher. Se você gosta de hino, canta hino. Se você não gosta, cante os cânticos espirituais. Contanto que você esteja o tempo todo vigiando, orando, louvando e adorando a Deus e também em oração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Não te esqueça que quem te libertou foi Cristo, e somente Ele pode e tem autoridade para fazer valer a sua petição perante Deus. Por isso que eu disse, tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome recebereis. Está entendendo? Então, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Essa palavra sujeitar é exatamente cooperando uns com os outros dentro de um contexto espiritual no seio, no corpo da igreja, para a glória de Deus. Muito bem, observando essa palavra, vamos lá no livro de Miqueias, onde o Senhor dá uma instrução muito grandiosa para todos nós. Observem, assim diz o Senhor, capítulo 3 do livro de Miqueias. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que mastigar, mas pregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então ele está falando aqui contra aquelas pessoas que fazem uso do poder e da autoridade à frente da igreja, mas no entanto não estão debaixo da unção e nem cheios do Espírito. Só estão na frente da igreja. Tem muitas pessoas que não pensam que necessitam do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, por causa do costume, vai habilitando-se dentro do costume ali da igreja, do convívio com os irmãos,
na leitura da Bíblia e ele acha que ele pode fazer tudo por conta própria. E não é assim. Qualquer coisa que fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. E para ser para a glória de Deus, temos que estar revestido do Espírito de Deus. Então ele vai dar um parecer disso no verso 8. Observem bem. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Esta declaração aqui é algo que todo servo do Senhor deveria usar. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus me conduz. Estou debaixo da autoridade do poder, da instrução e da sabedoria dele. Porque se você estiver, querido, verdadeiramente não for só conversa, mas for coração, você pode estar certo que o Senhor vai te usar poderosamente. Agora, olha a visão da forma que Deus espera que você seja usado. Preste atenção. Aí ele diz assim, ó, cheio de juízo, primeiro, você tem que estar sóbrio, cheio de juízo, agindo com tranquilidade, com consciência e com certeza e convicção. E ele faz, cheio de força, força que procede de Deus, aquela força que verdadeiramente faz você vibrar diante das adversidades e dos perigos, não te causando temor algum. E isso só procede no coração daquele que vive debaixo da autoridade e da unção do Espírito Santo. Para declarar aqueles, preste atenção, ele fala aqui, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Lógico, evidente que está falando é o profeta Miqueias, então a visão de Deus no coração de Miqueias era Israel e Jacó. Agora, para nós, é o mundo. Jesus disse que é no mundo todo. Onde estivermos, não importa onde, se é na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país ou em qualquer parte do mundo. Temos que estar cheios da força, cheios do poder, revestidos de unção do Espírito Santo, com toda a autoridade que procede do coração de Deus, para falarmos com ousadia contra o pecado. Você está ouvindo, querido? Contra o pecado, que tão de perto nos rodeia e tenta nos subjugar a uma vida de escravidão. Mas Jesus já venceu o pecado na cruz, tirou o seu poder e a sua autoridade, para que você resista ao pecado, resista ao diabo, resista ao mundo e encha-se do Espírito de Deus para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e que esta instrução traga edificação para os teus servos, todos quanto te amam e desejam te servir, que possam fazer uso, ó Deus, dessa escritura santa, sagrada, em nome do Senhor Jesus. Amém.